Se o pai da tecnologia assim, ó. Então, os 3 primeiros pedidos: Pai, santificado seja o vosso nome, quer dizer, seja proclamado santo, como a igreja proclama cada dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Então, Pai, que o seu nome seja proclamado santo, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Isso refere-se ao primeiro, esses 3 primeiros pedidos refere-se ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é que ama a Deus sobre todas as coisas? Quem proclama que Deus é santo, constrói o seu reino, ajuda a construir o seu reino e faz a sua vontade. Tá bom? Então, cumpre o primeiro mandamento. Jesus disse que tem um outro mandamento semelhante a esse. Qual é? Amar o próximo como si mesmo. Por isso que ele fala da cruz, é isso, cruz do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é só uma parte da cruz. Mas para a cruz estar completa, precisa amar o próximo como a si mesmo. Que é isso que Jesus ensinou também na montanha, tá bom? Na sua catequese. Então, para cumprir-se em nós esse amor ao próximo, vamos fazer mais os 4 pedidos da oração. O pão nosso, não é o pão meu, ninguém é egoísta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, todos os 4 pedidos. Aí sim, a cruz está completa. Amar a Deus todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É a cruz do amor. Só se serve nesse mundo por amor. Por isso é servos por amor. Canta um cantinho, servos por amor. Porque é assim que Jesus fez, entregou a sua vida. É esse ensinamento que ele deixou. Então ele aqui multiplica os pães, despede a multidão e vai em comunhão com o Pai, na sua oração. Pai, que o teu nome seja proclamado santo. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão de cada dia, Pai. Perdoa as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Isso é o pedido de cada dia. Alguém perguntava hoje, a gente conversando, qual é uma oração, a melhor oração para. Uma delas é essa, Pai Nosso. Tá? O belo do credo, mas a oração Pai Nosso. Se a família unida, hoje é uma pena que nem sempre a família se reúne e reza junto. Mas a família foi capaz, em uma das refeições, dar as mãos, ou se reunir, eu lembro de as mãos, se reuniu toda vez, rezar a oração do Pai Nosso, todo o mal se espanta e vai para longe, porque ali está a presença de Deus, protegendo, fortalecendo a família e dando a graça de viver bem. E Jesus manda que os discípulos eles vão para o outro lado, atravessa o lago, porque a liturgia de hoje nos fala da travessia do lago. A vida é uma grande travessia, tá bom? A vida é uma grande travessia, chegar do outro lado. E para chegar do outro lado do mar da vida, aqui não vai nem a praia ou mesmo, né? Mas para chegar do outro lado do mar da vida é preciso então, o Senhor nos deixou a barca de Pedro. A barca representa a igreja. Por isso a igreja é a força necessária. E Jesus, que alimentou aquela multidão lá no monte, é o mesmo que alimenta a comunidade na Eucaristia, e a Eucaristia dá força para então a comunhão e a palavra que dá força para a gente prosseguir em frente e chegar do outro lado. Jesus, então, quando percebe que a barca de Pedro está longe e os ventos começam a soprar ao contrário, aqui vai lembrar aquela frase de Santa Paulina, bem bonita:
Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E ali eles estão naquela travessia, a tempestade toma conta, o barco está quase afundando. Assim também, gente, tem hora que parece que a barca vai afundar, né? Tanto problema, tanta coisa, mas Deus se faz presente ali. Jesus vai, quando se aproxima, ele pensa que é um fantasma, nem sei se é fantasma naquele tempo, não. Ele pensa que é ele grita e Jesus diz: coragem, não tem medo, sou eu, ou eu sou, é o nome de Deus. E Jesus entra na barca, e quando ele entra na barca, tudo se acalma. Ele se pergunta: mas quem é esse? Até os ventos e o mar obedecem. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Ali tudo se acalma. Por isso que sempre nos reunimos na igreja, que é a barca de Pedro, e aí Jesus está presente. Na Eucaristia, na palavra, tudo se acalma, para que a gente possa continuar firme e chegar do outro lado, seguindo, atravessando o mar da vida. Essa palavra colocada em prática na vida da comunidade, Paulo fala na segunda leitura, carta aos Romanos. Ele que quer dar a vida pela evangelização, pela missão, pela unidade dessa igreja. Diz ele: não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tendo no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. E deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Cristo está acima de todos, Deus bendito para sempre. É Ele que coloca o Pai acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também deu a vida pelos irmãos. Assim como eu fiz, façai vós também. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então em Cristo está o sentido da nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos amar e compreender. A missão de Maria, nossa mãe, Senhora dos Prazeres, é sempre nos apontar para Jesus, fazer tudo o que Ele vos disser, seguir o conselho do Filho. Maria é a mãe do bom conselho, a mesma, tá bom? Ela tem todos os dons do Espírito Santo, é a Senhora da Piedade, é a mãe do bom conselho, é a sede da sabedoria, é a mulher forte por excelência, o dom da fortaleza, é ela que vive o santo temor de Deus, jamais ofendeu a Deus, na toda a sua vida é sim a vontade de Deus, porque é dela que nasceu Jesus, que disse sempre sim ao Pai, fez de tudo a vontade do Pai. Então que Ele nos ajude também, que a intercessão de Maria, nossa mãe, nos ajude nesta missão de amar e servir, construir junto o reino de Deus, que também é nosso. Então celebrem todos com alegria a sua festa, vamos participar, tá bom? É muito importante viver bem essa festa, porque a gente nunca sabe quando é a nossa última festa. E alguns estavam no ano passado e já não estão mais conosco, tá bom? Então, viva essa. Cada festa a gente se santifica mais, vivendo a graça de Deus, unindo a nossa vida a Maria, no louvor a Deus. Isso é muito importante. Então aproveite bem, tá bom? Nós estamos sempre celebrando, e vamos ter sempre que celebrar ainda, sempre haverá algo novo. Já celebramos o jubileu do ano 2000. O ano 2000 nós celebramos o
2000 anos do nascimento de Cristo, ok? Foi o grande jubileu. Eu repeti muitas vezes que foi quando eu tive a graça de concelebrar com São João Paulo II, a passagem do jubileu ano 2000. Mas Jesus iniciou a sua vida pública aos 30 anos. Então, em 2030, nós celebramos 2 anos do nascimento de Cristo, jubileu ano 2000. Em 2030, que é uma contagem regressiva, nós vamos celebrar 2000 anos do batismo de Jesus e o início de sua vida pública. Portanto, deve haver uma renovação batismal no mundo inteiro, recordando esses 2000 anos do batismo de Jesus e início de sua vida pública. E nos preparamos ainda para o ano santo da redenção. Estou falando lá para frente, vai ter. Vamos chegar lá, se Deus quiser, tá bom? Quem viver, viverá. Em 2033 nós vamos celebrar novamente o ano santo da redenção. Nós vamos celebrar os 2000 anos da instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Portanto, haverá uma renovação sacerdotal mundial, tá bom? E congresso eucarístico certamente no mundo inteiro, recordando os 2000 anos da instituição da Eucaristia e também 2000 anos da redenção de Cristo, quando Cristo, no alto da cruz, entregou a sua vida pela salvação da humanidade, abrindo novamente as portas do paraíso para que todos tivessem acesso. Então veja, a igreja tem sempre que celebrar. Então a cada ano também daqui para frente vai nos preparando para esse ano santo que deve acontecer. Tá bom? Diga a vocês porque isso alimenta também o nosso coração, vai nos preparando. Cada festa, cada ano a gente vai se santificando mais. Então, queridos irmãos e irmãs, que essa palavra nos ajude, tá bom? Agradeço a Deus por vocês, por todos que vieram aqui hoje, seja daqui ou seja da outras comunidades, também da sede, porque nós estamos encerrando essa visita pastoral. Já tive a oportunidade de visitar algumas comunidades, fazer a bênção. Hoje aqui também nós temos a bênção da pia batismal, também da capela, daqui a pouco a bênção do cálice, batendo assim por diante. Então, até o momento de dar a bênção da capela, para que ele possa vivenciar mais esse momento ainda, marcando assim. E aqui, se Deus quiser, Deus prepara muita coisa ainda para o futuro, tá bom? Então, que a graça de Deus nos envolva, participe bem dessa festa. Vamos agradecer a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, que nos proporciona também pela sua festa o encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, que essa palavra nos ajude a permanecermos firmes, trilhando os caminhos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.